Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Back-end curso Programador Web. Bom, como a gente já tinha combinado, né, nas aulas anteriores, o que eu estou fazendo? Eu estou acelerando um pouco o desenvolvimento da parte gráfica aqui, né? Como vocês, eu vou passar para ali agora, para vocês verem como está ficando, para a gente ganhar tempo, né? Porque o interessante aqui é a gente aprender bastante coisa sobre o PHP, né? Sobre a interação que ele faz com o banco de dados para vocês conseguirem fazer bons sistemas, né? Então é o seguinte, eu preparei aqui um formulário muito simples, tá? Um formulário que ele vai, o objetivo dele é fazer o cadastro inicial da pessoa, né? Preencher basicamente aquela tabelinha pessoa lá do nosso banco de dados, né? Essa tabelinha aqui, ó, pessoa. Então o que que eu fiz, pessoal? Eu acrescentei o campinho sexo, tá? Sexo P e arquivo P, tá? Esse arquivo P é para a gente puxar uma foto de perfil, né? Acho que é interessante manter isso em alguns sistemas, tá? Aí o que que a gente vai fazer, ó? Para fazer essa alteração, vocês vão clicar em cima da tabela pessoa, vão apertar F6, tá? No caso aqui, eu fiz o seguinte, só clicar aqui no último campinho, preencher, né, com, por exemplo, sexo P e arquivo P. Aqui tá os chars de cada um, tá? O sexo a gente deixa char 1, porque a gente vai capturar do formulário M ou F, né? M de masculino e F de feminino. E o arquivo P, que vai ser a foto nossa do upload, eu deixei um char 19. Porque que eu pensei, ó, a gente pode fazer o seguinte, pensar num formato de data e hora, né? Por exemplo, DD, MM e ano. Por exemplo, né? Dia, mês e ano. Aí depois a gente tem horas, né? Minutos e segundos. Então, quantas casinhas que a gente tem aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 casinhas, né? 14 espacinhos. E a gente pode também concatenar essas 14 posições para ficar mais fácil quando a gente fizer o upload, porque o interessante da gente pensar na questão do upload da foto é o seguinte: suponha que vocês têm múltiplos usuários, né, ao mesmo tempo no sistema de vocês fazendo upload de foto, né? Pode ser que eventualmente ocorra da pessoa, por exemplo, fazer o upload no mesmo tempo que outra pessoa, né? Isso aí já dá algum desconforto, alguma coisa chata, né? Porque aí no banco de dados lá, como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar os arquivos na pastinha de upload, né? Falando em upload de arquivo, vocês vão precisar criar uma pastinha lá dentro da pasta do sistema de vocês que se chama arquivos, ou o nome que vocês quiserem dar, tá? Pode ser um nome pode ser um nome qualquer, né? Fotos, por exemplo, né? Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, que está um pouquinho errado. Acho que agora melhorou um pouquinho. Então, ó, vou deixar essa pasta arquivos aqui, não vou deixar nada aqui dentro dela por enquanto. E vou aproveitar para falar para vocês o seguinte: quando a gente cria uma pastinha assim, por questões de segurança, a gente costuma pôr uma página index.html com conteúdo em branco. Por quê? Deixa eu tentar voltar algum arquivo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar um arquivo simples aqui. Pode ser esse. Tá. Agora é o seguinte, quando a gente vai no browser, né, as pessoas que são um pouquinho mais experientes, elas podem fazer isso aqui, ó, localhost, por exemplo, né, o endereço lá do site de vocês, né,
Claro que os sites, as hospedagens vão ser mais seguras, né? Mas não custa nada pôr um index com conteúdo em branco, né? Back-end, né? E aí a gente já dá o enter aqui, ela chama direto para a página index.html, que no nosso caso é a página de login, né? Só que se eu acessar a pastinha arquivos, olha o que acontece. A gente lê o diretório, né? E isso é muito complicado, muito complicado. Por quê? Porque aqui eventualmente vai listar todos os arquivos, né? Olha só o arquivo que eu acabei de colocar lá. Estrutura, capítulo de livro.txt, né? Então, para a gente resolver esse problema aqui, a gente vai lá, cria uma index com index.html. Vamos. Tá demorando aqui. Index.html. E a gente coloca ela em branco. Deixa eu... nós podemos fazer o seguinte. HTML. Aqui a gente pode colocar um style. A gente pode vir aqui, ó. Style. E aí na estrutura, lá no body, a gente coloca um color branco de texto, para a gente ter certeza que não vai exibir exatamente nada, né? Então Ctrl S, e agora se a gente for lá e dar o F5 na nossa pastinha arquivos, né? Ó, vai chamar index.html e a pessoa não vai conseguir ver o que tem lá dentro do diretório, né? Mas, de toda forma, uma outra questão para a gente fazer isso aqui funcional, a gente pode também fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que quando chegar no body aqui, o que ele vai fazer? Ele vai executar um script de window.location.href para onde? Para nossa... aí a gente vai pular, vai voltar um nível aqui, ó, e barrinha. Por quê? Quando eu voltar um diretório, automaticamente ela vai chamar a index daquele diretório. E quem que é a index do diretório anterior? A nossa tela de login, né? Então, Ctrl S, vamos ver se vai funcionar. Vamos dar F5 lá. Ó, voltou para a nossa back-end. Então, se a gente colocar arquivos aqui, ela vai lá, mas ela volta, né? Se a pessoa desativar os scripts, né? Porque tem essa opção nos navegadores, tem pessoas que dão conta de fazer isso. Aí o cara vai achar uma página index em branco lá, né? Somado a isso, tem todas as questões de segurança do servidor, né? Do servidor web que eventualmente a gente vai hospedar os nossos sistemas, né? Então isso aí, com o tempo, vocês precisam aprofundar o conhecimento nessa parte de segurança, né? Que é muito importante também para manter a integridade dos dados, do cliente, né? Enfim. Bom, dito isso, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para nossa página. Aí eu desenvolvi aqui nossa fichazinha cadastral, tá? Com poucos campos, né? Nome completo, data de nascimento, CPF, registro de identidade, né? Registro geral e o sexo, né? E aqui eu coloquei um campinho do tipo file, tá? Para a gente escolher um arquivo para foto, tá? A gente vai ver a funçãozinha de upload nessa aula. Aqui basta a gente clicar, né, para abrir a janelinha de escolher o arquivo. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Na nossa página aqui, deixa eu apagar, deixa eu fechar essa index em branco. Na nossa página aqui, então, upload.php, né, que eu estou chamando lá na principal por enquanto, olha só. Aqui, require once, ó,
na nossa segunda célula ali da tabelinha que eu coloquei, porque eu não sei se vocês lembram, ó, eu chamo a página de topo, que é o nosso topo lá onde vem o comprimento, né, da pessoa, lá do lado direito, e uma logomarca, né, uma logo de uma escola fictícia. Depois eu coloco uma tabela, eu chamo a tabela logo abaixo, né, com duas colunas, né. A primeira coluna à esquerda tem 20% de largura e eu chamo menu.php, né, que a gente já viu em outra aula, né, como que a gente faz a escolha do menu, né. Pelo tipo de usuário, se ele for 1, vou trazer um menu de estudante. Se ele for 2, eu vou trazer um menu de gerência, né, de secretaria. Continuando aqui na nossa principal, né, o que a gente vai trabalhar hoje nessa aula é a upload.php, ou então eu poderia chamar de ficha cadastral, né, alguma coisa assim. Eu coloquei o nome de upload.php porque eu faço upload nessa página, mas vocês podem trocar o nome, tranquilo, não tem nenhum problema. Bom, desenvolvido o HTML aqui, né, eu fiz lá o CSS, fiz um HTMLzinho tranquilo, né, eu quero que vocês lembrem isso aqui, ó, o name do campo nome é nome P, né, nome underline P, da mesma forma que está no banco de dados, tá? Aqui, ó, nome P, né, ID P, nome P, CPF P, RGP, DTNAS P, sexo P, arquivo P e ID UP, que é a nossa chave estrangeira, né? Agora é o seguinte, dito isso, né, aqui a gente vai ter o botãozinho de upload, aqui a gente tem o submit e aqui a gente tem o botãozinho de upload, ó. O type dele é file, tá? Do tipo arquivo, e o nome que eu coloquei aqui é o arquivo, tá? Arquivo, posso até depois trocar isso aqui para arquivo underline P, mas agora como, deixa eu já trocar isso aqui, Ctrl S. Agora é o seguinte, vamos lá, como eu quero fazer eu quero clicar no botão salvar e eu quero incluir esses dados no banco e fazer o upload do PHP, o que eu posso fazer? Eu posso fazer esse if aqui, né, que eu errei em uma aula anterior, né, mas agora está corrigido. Se o server, né, se a requisição do método for post, ou seja, ele verifica se o formulário foi clicado, né, para submeter, aí a gente começa a fazer o nosso script aqui, né. Primeira coisa que eu faço é postar, né, pegar, aliás, todas essas variáveis, todas, do formulário, inclusive o nome do arquivo, né, que a gente trabalha assim, ó. A gente tem uma constante que a gente chama ela de file aqui, tá? O file, ele traz o nome do arquivo do upload, lá do campinho upload. Aqui embaixo eu preparo a nossa data de nascimento. Por quê? Porque a data que eu estou passando lá no formulário, eu peço para a pessoa colocar dia, mês e ano, separado por barra, né? Só que o formato que eu tenho no banco de dados, pelo menos no MySQL, não é assim. A gente começa com ano, depois um tracinho em vez de barra, mês, depois um tracinho de novo, depois o dia, né? Como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem 1900-01-01, como se fosse uma data mesmo, só que invertida, né? Esse é o formato padrão do campo date no MySQL. Em outros bancos de dados eu não tenho lembrança de ser diferente, tá? Se eu não estou enganado, são todos assim. Então o que a gente faz? Lá no PHP a gente faz usa uma funçãozinha que é a substring, tá? Aí o que eu faço? Eu pego a data nascimento, né, do meu formulário e falo assim, olha, você vai lá no sexto caractere e pega 4 números, né? Você começa no 6 e pega 4 para frente. Ou seja, se eu tenho uma data, por exemplo,
01/9 de 2020, por exemplo, eu falo para ele o seguinte, ó, vai no 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega 4 caracteres, ok? Armazena, né? Armazena ainda não. A composição disso tudo aqui eu vou jogar dentro da minha data nascimento, né? Aí eu concateno com um tracinho, né? Faço um substr de novo, na mesma variável da data de nascimento, e falo o seguinte, começa na terceira posição, pega 2, né? Então, ó, 1, 2, 3, pega 2, né? Para concatenar um mês. Concateno com um tracinho de novo e faço a mesma coisa para pegar o dia, né? Começa na posição 0, pega 2. E o resultado disso aqui vai ser 2020 traço 09 traço 01, né? Isso aqui para a gente armazenar no banco de dados, tá? Bom, feito isso, eu volto o conteúdo da minha variável data nascimento para onde? Para dt nasce underline p. Só para não fugir do padrão, né? Porque todas aqui estão com o mesmo nome do banco de dados, então eu optei por fazer dessa forma, né? Aí eu faço o que? Eu preparo a minha string de inserção no banco, né? Faço lá um script muito simples, insert into pessoa, e falo que os valores são, né? Como eu tenho um ID autoincremento, eu coloco null aqui, né? E aqui, entre aspas simples, eu passo todas as minhas variáveis, né? Agora com os valores, com conteúdo, né? De acordo com as minhas coluninhas do banco, né? Então, o que eu vou inserir primeiro? Primeiro é o ID P, pelo null, né? Depois nome P, depois CPF P, depois RGP e assim vai. Ó, CPF P, RGP, data nasce, sexo, arquivo e o ID do usuário que está fazendo esse cadastro, essa inserção. Coloquei o 37 aqui para fazer teste, tá? Só que aqui o que a gente tem que pegar é o seguinte, a gente vai usar o login da sessão atual, por exemplo, eu loguei como Bento, né? Aí eu tenho que fazer uma consulta lá na tabela usuário, né? Vou colocar aqui para vocês pensarem melhor, né? Vou lá na tabela usuário e falo assim, olha, Bento, eu quero o ID do Bento, então vai ser o 49. Eu tenho que fazer essa consulta, né, para buscar apenas o ID. Bom, feito isso, que eu ainda não fiz, vou fazer daqui a pouco, executa a query. É isso, basicamente é isso. E agora, passando, lógico, né, variável recebe MySQL query, passa a conexão, passo a inserção, que é a minha string de inserção, né. Eu falo assim, ó, vai lá no banco de dados e insere isso aqui. Só isso. Tranquilão. Bom, ainda sobre o método post, vamos trabalhar agora no script de upload do arquivo, tá? Detalhe, detalhe importantíssimo que eu ainda não expliquei para vocês, né? Mas, enfim, expliquei na outra aula lá de HTML. O enctype nosso, já que é um formulário de upload de arquivo, ele tem que ser multipart barra form data, né? Não pode ser em branco, nem daquele outro tipo lá que eu esqueci, que é formulário de dados normais, né? Se não for assim, o upload do arquivo não vai funcionar, tá? Bom, dito isso, eu separei aqui o script, né, pra gente ganhar tempo, já tá prontinho aqui, ó. Vou copiar para lá. Vou deixar ele aqui, né? Detalhe importante, ó, esse require once, já que a gente vai mexer com banco de dados, a gente vai colocar ele aqui, ó. A gente vai requerer a conexão assim que a gente perceber que o método post foi acionado, né? Bom, aqui, ó, se vocês perceberem, o nome do arquivo, eu vou pegar um file
dois pontos aqui, name. Melhor. Isso aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar a parte de upload primeiro e depois eu faço a inserção no banco de dados, né? Porque aí a gente vai saber se houve algum erro. Opa! Vamos lá no nosso script e vamos colocar aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é o que? Eu vou setar, né? Eu vou indicar o meu diretório que vai ficar esses arquivos, tá? Então, como eu estou num diretório, olha só, a minha página upload, ela está no diretório raiz do meu sistema, e eu vou passar para ela a página que vai ficar os meus arquivos. Neste caso, né, a minha pasta vai ser essa, né, arquivos, e aí eu vou lá no meu script e faço o seguinte, crio uma variável, né, posso chamar de diretório, por exemplo, recebe arquivos barra, né? Por quê? Porque isso aqui eu vou mandar guardar os arquivos aqui dentro. Bom, dito isso, vou criar uma variável, né? Aqui é arquivo em inglês, né? File significa arquivo em inglês. E aí eu vou receber dentro de um vetor files, né? Lembrem-se o seguinte, a gente tem vários vetores nativos na linguagem PHP, né? Entre eles a gente tem o server, a gente tem o files, a gente tem, vou dar um espaço, eu vou aumentar o zoom aqui para vocês. A gente tem o post, a gente tem o get, tá? A gente tem o session, e assim muitos outros, né? E agora a gente tem o files, tá bom? Sempre que a gente começar com dólar e o underline aqui, é sinal que a gente está trabalhando com alguma prerrogativa, né? Alguma constante do PHP, né? Então sempre tenham isso em mente. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com files, tá? E aí a gente vai pegar o arquivo P lá do nosso formulário, né? Vocês viram lá que eu mudei o nome, né? Do campinho arquivo aqui, né? Tava arquivo só, agora é arquivo underline P, tá? Agora vamos lá para o nosso script. Agora o que eu faço? Vou dar um Ctrl S aqui. E aí eu vou começar a fazer alguns testes, né? Agora que eu tenho o meu file, uma variável aqui, né? Por exemplo, eu podia chamar de arquivo, mas eu vou continuar chamando de file. Eu tenho algumas chaves, né, que indicam determinadas coisas no meu vetor de arquivo. Entre eles o tamanho, entre eles o tipo, né, entre eles, que mais que a gente pode saber? O tipo do arquivo, né, no caso, o tamanho, que mais? Bom, para a gente saber, a gente faz isso aqui, ó, dá um print R, né, e manda imprimir o file lá na nossa página de upload mesmo, tá? Aí depois eu vou fazer um exit, não vou fazer exit não, só para a gente ver ali em cima o que está imprimindo, o que está sendo impresso. Então o primeiro teste que eu vou fazer, para vocês perceberem aqui, é o seguinte. Se o file size, ou seja, se o tamanho do arquivo for menor que 2 MB e alguma coisa, né, eu sigo o meu script de upload, tá? Sigo o meu script de upload. Detalhe, para cada 1 MB corresponde a 1 milhão de bytes. A gente faz essa conta assim, né? Aqui no nosso, na nossa condição. Aqui eu estou falando que eu aceito arquivos até 2 MB e meio, mais ou menos, né? Bom, se o arquivo corresponder a isso aqui, eu sigo, né? E o próximo if que eu faço, a próxima condição que eu faço eu já jogo essa função do PHP, move upload file, tá? Passo o arquivo, o vetor arquivo, né?
o vetor de arquivo com um nome temporário. Essa aqui é uma constante, ela é uma chave do vetor file, né? Ou seja, do vetor files. Porque eu estou pegando um arquivo do formulário e eu tenho todos os dados dele. Tamanho, nome temporário, né? Tipo, né? E essas coisas. Eu pego o nome temporário dele, né? Coloco uma vírgulazinha aqui e passo o meu diretório de destino, tá? Meu diretório de destino. Quem que é esse dir? Tá aqui, ó, arquivos, tá? Depois eu faço o seguinte, coloco o file name, ou seja, o nome do arquivo. Aí esse nome do arquivo, ó, aqui, ó, isso aqui a gente tem que preparar aqui em cima. Não, isso aqui é para o banco de dados, esquece isso aqui. Aí o file name, ele pega esse arquivo e joga lá dentro da pastinha que eu direcionei, né? Se isso der certo, ele vai emitir um script, né? Um arquivo enviado com sucesso, né? Se não der certo, ele vai exibir erro, o arquivo não pode ser enviado. E depois, se ele exceder o tamanho, né? Percebam aqui, ó. Aqui eu tenho um if com else, né? Deixa eu só fazer isso aqui mais... Vou reduzir o zoom um pouquinho, só para vocês entenderem como que está a estrutura. Coloquei daquele jeito que eu estava fazendo teste e para mim que já tem prática de programação, a gente acaba sabendo onde fecha, onde inicia, né? A gente fica mais treinado, digamos, né? Com isso aqui. Aqui também da mesma forma eu posso fazer isso. Opa, aqui não. Posso fazer isso aqui, né? Só para ficar melhor a visualização de vocês, né? Para ficar bem identado, né? Então aqui eu tenho um se que testa o tamanho do arquivo, ele fecha aqui. Se o tamanho do arquivo for grande, for maior, ele entra nesse else, né? E emite a mensagem: arquivo excede o tamanho permitido, né? Se ele tiver do tamanho que eu precise, né? Aí a gente faz move ele da onde ele está para o servidor, ou seja, a gente cria uma cópia desse arquivo, né, e joga lá dentro da pastinha. Se ocorrer tudo bem, a gente fala para o cara, ó, deu certo. Se não, entra aqui, né? Se não, entra aqui e fala para a pessoa tentar de novo, né? Bom, o upload é muito simples, gente, é isso. Não vai ser grande coisa aqui. Agora é o seguinte, a gente pode eu estava fazendo alguns testes com modificação do nome do arquivo, mas pelo visto eu apaguei aqui, depois a gente faz isso. Por quê? Por causa daquela questão que eu falei para vocês de pensar no nome do arquivo assim, né? Aí voltando lá no raciocínio, a gente vai ter um dia, um mês e um ano concatenados, né? Vai ter concatenado também a hora, os minutos e os segundos, né? Isso é um grande indicativo para a gente ver como que qual horário que foi feito o upload, essas coisas, né? Depois a gente pode concatenar aqui com caracteres randômicos, né? Os 3 caracteres randômicos, para a gente evitar que isso se repita, né? Que esse nome lá no banco de dados ou no diretório se repita, tá? Muito simples isso. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer agora. A gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos modificar o nome desse arquivo. Nome arquivo. Vamos pegar essa variável aqui. Vou criar uma variável nova. Depois eu explico essa linha aqui também, tá, pessoal? Vamos criar uma linha nova. Novo nome arquivo, certo? Aí eu vou fazer um file. Aliás, recebe file vetor, né? Name, tá? Teoricamente,
o nome do meu arquivo, ou seja, vou fazer um arquivo que se chama, vou fazer upload de um arquivo que se chama foto.jpg, por exemplo. O foto.jpg ia estar aqui dentro, tá? Ia estar mais ou menos aqui dentro. Agora é o seguinte, a gente poderia fazer assim, ó, date, dia, mês e ano, dia, mês e ano, depois hora, minuto, segundo, né? A gente pode fazer isso. E fazer aqui concatenado com, por exemplo, o ID da pessoa ou login, né? Tanto faz. A gente pode concatenar com um underline, por exemplo, e fazer, por exemplo, um rand aqui concatenado, né? Um rand. Eu não sei, eu não lembro direito, de 0 a 9, por exemplo, né? Acho que o rand é assim, não é? E aí eu faço um echo aqui, né, do meu novo nome arquivo, para a gente ver como é que fica. Pode até dar um exit aqui, tá? Ctrl S. Vamos começar a fazer os nossos testes, então. Eu vou falar que o Paulo Oliveira, vou dar um CPF, um RG aqui para ele, masculino, e vamos carregar um arquivinho, um PNG, por exemplo. Vamos pegar essa tabela.png aqui e vamos mandar salvar. Ó, aqui a gente fez a concatenação já do nosso primeiro, 12/8/2020, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. 12/8/2020, né? Aqui tá dando uma hora muito doida que o time zone aqui do meu Vertrigo não tá configurado direito, tá? 20 horas, 8 minutos, 41 segundos. Isso aqui também é importante, tá, pessoal? O número randômico que gerou foi o 4, né, dessa vez. Unido aqui pelo underline e beleza. A chance desse nome de arquivo aqui repetir, de 2, 3 pessoas eventualmente fazerem um upload ao mesmo tempo no sistema, é muito pequeno, né? A chance disso acontecer é muito pequena, porque além do underline ali tem um número que vai variar randomicamente de 0 a 9, né? Concatenado. Se a gente der um F5 aqui, ele vai mudar, né? O esqueminha aqui. Pessoal, aqui, ó, não é M não, é I, tá? Acabei de lembrar, por isso que deve ter dado zebra lá. Vamos dar um Ctrl, um F5 aqui. Mesmo assim, a data e hora aqui tá meio doida. Depois a gente checa. Mas o interessante é que isso aqui, ó, tá mudando, vocês viram, né? Bom, dito isso, vamos ver o que a gente consegue aqui agora. Não vou fazer esse exit aqui, tá? Vou fazer um comentário aqui. Depois a gente trabalha essa questão do nome do arquivo. Vou dar um print no file para vocês verem o que tem de constante dentro, o que tem de variável dentro do vetor do arquivo, tá? Ó, erro, o arquivo não pôde ser enviado. Já deu um erro aqui, né? Aqui tá falando que o arquivo P, essa variável aqui é indefinida. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar o nome aqui, já que estava funcionando daquele jeito. Porque eu tinha testado, funcionou, tudo tranquilo, então deixa quieto. Vamos fazer um... Vamos voltar para a nossa página inicial. Vamos fazer o teste de novo, tá? Tal. Masculino e vamos chamar uma foto, alguma coisa. Vamos pôr uma tabelinha e mandar salvar. Ó, o arquivo foi enviado com sucesso, né? Para nossa pastinha de arquivos, ó. A gente tem lá tabela.png. Deixa eu excluir aqui para vocês verem que ele vai chamar o arquivo normalmente.
E o nosso array aqui do arquivo, a gente vai ter então o name, que vai ser tabela.png, o tipo dele, que a gente chama também de MIME type, que seria o... Quando você tem um arquivo, por exemplo, um documento de texto, você tem um MIME type, quando você tem um arquivo PDF, você tem um MIME type, quando você tem imagens, você tem um MIME type diferente. Quando você tem vídeos, você tem esse MIME type diferente também. Aqui, por exemplo, a gente trabalha com image/png porque o arquivo que eu fiz upload, ele é PNG, né? Uma imagem. Se fosse JPG, aqui ia passar para JPG. Se fosse .gif, a gente ia passar automático aqui para .gif, né? O nome temporário desse cara, né, que é o tmp name, né, que é onde o script do PHP vai lá para buscar essa foto, esse arquivo para fazer upload, é esse, né? Tá aqui dentro, tpname, né? Que mais? Não deu nenhum erro, né? Tá aqui 0. E o tamanho desse arquivo é em torno de 34 bytes, tá? 34 bytes. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar bem embaixo lá aquele tamanho no nosso onde vai fazer o upload do arquivo, só para vocês verem que vai funcionar quando for fazer, né? Como a gente abaixou para 100 bytes aqui, ou 100 kilobytes, eu não lembro bem essa conversão aqui, mas isso é fácil de entender depois. Ele tem que entrar na seguinte, ó. Se o arquivo for menor que 100 bytes, aliás, vamos colocar aqui a condição tá invertida. A gente precisa, ele não vai ser menor que 100 bytes. Porque aqui na nossa imagem, deixa eu abrir aqui, teste alunos, vamos lá nas nossas imagens, e a nossa tabelinha, ela tá onde? Tabelinha, cadê você? Exemplo, tabela, pode ser essa aqui, ó, boletim tabela, né? Vamos ver quanto que ela tem. Vamos ver quanto que ela tem. Ela tem 34 KB, né? KB aqui. Então vamos voltar lá no nosso script e vamos falar assim, ó, menor que 100 não vai, né? Bytes, né? Não é KB. Então Ctrl S. Se isso aqui for menor que 100, move o arquivo, né? Se não for, ele vai entrar nesse else e vai falar que o arquivo excede o tamanho permitido. Então, teoricamente, tem que dar certo, né? Vamos lá na nossa página testar, vamos clicar em F5 só para testar o upload. Ó, o arquivo excede o tamanho permitido, então funcionou essa travinha de tamanho de arquivo, né? Porque isso é outra coisa muito importante quando a gente vai pensar em sistema, né? Que às vezes as pessoas podem, por exemplo, uma foto de perfil, por exemplo, né? As pessoas podem enviar um arquivo de 9 megabytes, né? 9, 5, 6, 7, 13 megabytes, né? Pode escolher uma foto muito grande. E aí a gente coloca isso aqui para tentar evitar esse armazenamento de espaço desnecessário, né? A gente pede que a pessoa reduza a imagem dela um pouco, né? Mas foi só um teste para vocês verem que funciona, né? Vou deixar aqui nesse tamanho aqui. Aí, como vocês podem ver lá na pastinha, ó, não tem o arquivo, tá? Se eu vier aqui e der um F5 de novo, F5, continua, arquivo enviado com sucesso, e se eu voltar lá na pastinha, o nosso arquivo tá lá, tá? Uai, mudou aqui. Enfim, a nossa tabelinha tá lá, né? 35 KB. Vamos ver aqui, essa é a nossa tabelinha que a gente usou lá em outra aula do HTML.
Bom, dito isso, pessoal, vocês podem também fazer uma checagem no formato do arquivo, né? Pelo MIME-Type. Aqui a gente tem dois exemplos, né? Um de PDF e o outro de imagem JPG, por exemplo, né? E a gente ia fazer aqui um se muito simples, né? Vamos tirar isso aqui agora. Para a gente checar primeiro o tipo do arquivo, vamos supor que esse formulário seja de edição da foto do perfil da pessoa, né? Da ficha cadastral dela. Então eu quero que isso seja só formato de imagem, né? Imagem que a gente conhece é o que? .png, .jpg, .gif, nessas coisas. Então eu ia fazer um se muito simples que ia verificar se file type, né? Aí aqui eu faço a comparação, por exemplo, se for igual o MIME type do JPEG é assim, ó. Se o MIME type dele for JPG ou, né, se o MIME type for PNG, né, eu falo para ele continuar o script, né? Aqui seria PNG, tá? Eu falo para ele continuar o script, tá? E aí, se não, eu ia fazer o quê? Deixa eu só, eu vou reduzir isso aqui, vou deixar o se pronto, para vocês verem que não é tão difícil. Aqui a gente pode selecionar até aqui embaixo e dar apertar a tabulação, tá? Assim. Aí aqui a gente coloca o else, né? Abre e fecha a chave e aqui a gente coloca o seguinte. Aqui, ó, a gente fecha a chave aqui, para ficar identado certinho, tá? Isso. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer um scriptzinho desse e falar o seguinte. O formato do arquivo está incorreto. Por favor, mande um arquivo de imagem, por exemplo, porque eu vou tentar anexar um PDF, tá? Vou tentar anexar um PDF para vocês verem como que funciona isso. Então eu estou pedindo a imagem PNG, né? E vou tentar anexar um PDF. Vamos ver se dá certo? Vou lá na minha página de novo. Else, tem um erro aqui. Esse else aqui. Vamos ver. 1, 2, 3. Fecho o primeiro e o else dele. Fecho o segundo e o else dele. Seria aqui o terceiro? Vamos começar de novo aqui. Vamos começar de novo. Aqui faz normal o if. Segundo o if, fecha. Ah, porque o else eu costumo deixar aqui, galera. Para ficar mais tranquilo de enxergar isso. Se file size, se não o arquivo excede o tamanho. Beleza, agora eu vou criar um outro se file type igual a imagem.png, abre, fecha. Ah, tá. Aqui, entendi. Aqui a gente fecha. Aqui a gente fecha. Aqui eu coloco um else. E aqui sim eu coloco a minha, o meu script, tá? Meu script. Por favor, envie um arquivo de imagem, porque eu vou tentar enviar um PDF, né? Então vamos dar um F5 lá,
Pronto, carregou nossa página. Agora, vamos preencher aqui. Agora, pessoal, nós vamos puxar um arquivo PDF e ver se aquela condição de formato vai executar direitinho, né? Então eu vou fazer o upload desse artigo aqui em PDF, né, em formato PDF. Como eu estou esperando a imagem, ele tem que me avisar disso, né? Então, ó, salvar. Por favor, envie um arquivo de imagem, tá? Agora vamos fazer o teste de novo. Dessa vez com a imagem. Vamos pegar nossa tabelinha aqui. Imagem. Pode ser essa boletim.png e vamos salvar. Ó, arquivo enviado com sucesso, tá? Ok. Então vamos lá na nossa pastinha de arquivos e tá aqui o nosso boletim, né? Só que ele tá vindo com o nome natural dele, né? E a gente pode resolver trocar esse nome como eu falei para vocês. Deixa eu ver se não vai atrapalhar aqui eu fazer essa concatenação, essa mudança de nome. Aqui eu faço certo. Aqui, ó, nome do arquivo, então, eu vou colocar o quê? Novo nome do arquivo. Cadê? Novo nome do arquivo, ó. Novo nome do arquivo concatenado com algum número, né? Aqui eu vou excluir isso aqui. Aí, em vez de eu... Aqui, nome do arquivo vai ser esse cara que vai entrar aqui lá na nossa tabela do banco de dados. Só para vocês verem, ó. Opa, não inseriu aqui no banco. Ah, tô na tabela usuário, é na tabela pessoa, ó. Olha quantos eu já tinha inserido com o Paulo Oliveira. Agora eu vou deixar só um para vocês verem, ó. Que o boletim.png foi com o nome dele normal, tá? E a gente vai enviar agora com o nome modificado, certo? Então esse nome arquivo aqui, a gente vai até chamar ele de nome arquivo P. Aliás, a gente vai chamar de arquivo P. E aí a gente vai pegar isso aqui e colocar o novo nome arquivo aqui para receber, né? Vamos dar um Ctrl S e lá na nossa página nós vamos dar um F5. F5 só para continuar, arquivo enviado com sucesso. Vamos lá ver no banco o que aconteceu. Aliás, no banco de dados. Vamos ver aqui, ele foi sem o nome, tá? Sem o nome. Bom, deixa eu voltar aqui. Vamos deixar nome arquivo, mas a lógica é mais ou menos essa, tá, pessoal? Não é muito difícil fazer isso, não. Vamos manter nome arquivo aqui só porque eu não preparei essa parte para mostrar para vocês. Mas aqui, o interessante vai ser o seguinte. A gente tem que fazer essa preparação do nome aqui para fazer a troca de nome, né? E depois, deixa eu ver aqui, o que nós podemos fazer. Nome do arquivo, tal. Depois a gente tem que pegar a extensão do arquivo, que é o pontinho, extensão, né? E concatenar de novo nesse nome aqui. Como estamos em 48 minutos, eu quero começar a mostrar para vocês a parte lá que a gente vai fazer a consulta para pegar o login dele, né? O ID, tá? Depois eu volto e explico essa parte aqui dessa modificação de nome de arquivo, tá, pessoal? Então vamos dar um Ctrl S aqui. Ah, e uma outra questão para a gente ficar mais, como é que eu posso dizer? A gente poder dar mais comodidade para as pessoas, praticidade, né? Vamos supor que o meu envio aqui de formulário, de arquivo, dê errado, né? Aí ele volta para o formulário e esse formulário aparece em branco, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode
Deixa eu ver se tem sessão iniciada aqui. A gente pode iniciar uma sessão aqui, por exemplo, né? Aliás, a gente pode inicializar a sessão aqui dentro, né? Fazer um session start, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Depois da postagem aqui, né? Suponhamos que não tenha dado certo e a pessoa vá fazer novamente. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente faz uma variável aqui, ó. A gente vai fazer assim, ó, session. A gente cria assim um nome específico para ela, por exemplo, nome completo. Recebe nome P, tá? Nome P. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai checar. Acho que nem precisa de sessão, viu, galera? Deixa eu tentar outra coisa aqui e depois a gente volta lá na questão do. De pegar o ID. O que a gente pode pensar é o seguinte: uma vez que a gente clicou no post, né, e fez todo esse trabalho aqui, o que a gente fez? A gente já jogou um conteúdo aqui dentro de nome P, né? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, na ficha e pode pôr um valor, um campo value, né, valor, e pode fazer um operadorzinho ternário, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Opa. Echo, né? Agora a gente pode fechar esse cara aqui. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não tô... pode ser assim. A gente pode fazer o seguinte. Se nome P, então escreva aqui dentro, né, do vale, nome P. Se não, nada. Se não, nada. Tranquilo assim, dessa forma. Deixa eu só ver se vai funcionar, se não vai dar nenhum erro. Porque essa nome P ela não está cadastrada. Ela não está inicializada. Ó, sabia que ia dar um bug bem esquisito. Mas eu acho que é na sintaxe aqui. Ctrl X, teste. Vamos fazer um testezinho. Aí ela vai com esse nome. Aqui a gente pode... Vamos tentar de novo, né? Echo nome P. Ctrl S e F5. Dentro do vale ela tá recebendo isso aqui, não sei porquê. Gente, a gente mexe com isso o tempo todo e chega numa hora aqui que buga. A gente não sabe o que pode ser feito. Bom, eu vou tirar isso aqui. Agora sim, ó. Então vamos fazer o operador ternário aqui. Se nome P existir, né? O que ele vai fazer? Escreve o nome P. Se não faz nada. Certo? Aqui fecha a tag do PHP, aqui fecha a tag do input. Então Ctrl S e aí tem que funcionar. Ponto e vírgula esperar da onde? Ah, tá, aqui ó, operador ternário, esqueci de fechar ele. Então Ctrl S, agora sim. Agora tem um BR sobrando aqui, nome P não tá. Bom, vamos inicializar ela, né? Vamos inicializar ela. Nome P recebe uma string vazia, ou seja, recebe nada, né? F5, pronto, agora sim.
Bom, então eu vou tentar fazer a inserção do Paulo Oliveira aqui. Vou fazer o arquivo aqui dar erro de propósito, né? Vamos ver qual que é o tipo que a gente passou lá. A gente quer um tipo PNG e eu vou fazer um tipo PDF. Eu vou enviar um PDF. Enviar um PDF e a gente vai clicar em salvar. O scriptzinho que eu fiz agora foi o que, pessoal? Para a gente dar mais praticidade para a pessoa, para ela não pegar um formulário em branco de novo, né? Porque vocês viram que sempre que dá errado, ele volta para a página, mas o formulário fica em branco. Então eu quero trazer os dados já preenchidos da pessoa aqui, né? Para ela só fazer o anexo do arquivo de novo. Então salva, e aí por favor envie um arquivo de imagem, né? O erro esperado. E aqui o nosso nome não preencheu. Por quê? Não faço ideia. Mas a gente descobre. Nome P. Então vamos fazer uma aspas aqui. Vamos ver se seria isso. Ah, tá. Entendi. É porque o nome P, pessoal, eu inicializei ele aqui para não ficar com aquele erro. E quando ele roda a página inteirinha de novo, o que ele faz? Ele corre a página de cima até embaixo. E como ele está inicializando com nada aqui, obviamente ele vai exibir o que aqui? Nada, né? Então é o seguinte, vai ter que ser na primeira ideia mesmo, a gente vai ter que fazer um session, tá? Para pegar esses valores do formulário, jogar momentaneamente nesse session para trazer aqui. Mas isso é opção de vocês, assim, são coisas a mais que um programador pensa, né, quando ele está desenvolvendo o sistema, mas não precisa colocar, né? Cadastros raramente vão acontecer isso, né? Raramente vão dar errado, então deixa assim. Depois eu vou analisar e se for o caso eu volto aqui, né, e explico essa parte de session, né? Basicamente o que a gente fez lá no login e senha, né, na autenticação, no valida sessão, é aquilo lá. Você pega um valor, joga dentro desse session e aí você vai ter ele, né? Sempre vai ter ele. Só que nesse caso aqui a gente ia ter que guardar só momentaneamente e assim que a gente tivesse a confirmação de que guardou no banco de dados mesmo, aí a gente deixava para lá, né? Destruía esse session desses dados, tá? Isso tudo, pessoal, numa paginazinha de ficha cadastral, né? Muito bacana. Programar é isso, né? Mas enfim, vamos deixar assim, vou finalizar essa aula para não ocupar mais o tempo. E aí a gente segue para outra questão, né? Que é a de pegar o ID para a gente inserir aqui, ó. Onde está esse 37 aqui, eu coloquei para a gente fazer teste. Mas aqui o que tem que entrar é o ID da pessoa que está fazendo a ficha, né? Está postando as informações na ficha. Vamos dar um Ctrl S aqui, vou finalizar a aula e até a próxima, gente.